Adversário definido, Cruzeiro enfrenta o Corinthians pela semifinal da Supercopa do Brasil em São Paulo e para manter vivo o sonho do primeiro título nacional, ainda na primeira competição do ano, o Cruzeiro vai precisar vencer o melhor time do Brasil, quiçá da América Latina, já no segundo confronto da temporada. E nesse pré-jogo eu quero mensurar com vocês qual que é o tamanho do desafio do Cruzeiro nesse jogo e quais, na minha opinião, são os caminhos para que ele consiga sair de São Paulo na quarta-feira com a classificação na bagagem. Eu quero começar dizendo que, para mim, o Corinthians é bastante favorito nesse confronto de quarta-feira. É verdade que o Cruzeiro, assim como outros clubes, tem encurtado essa distância para as brabas, mas o Corinthians ainda tem o melhor time, o melhor elenco e principalmente o melhor projeto de futebol feminino do país, e isso fica muito claro no campo. Além do fato do time, do elenco do Corinthians serem superiores ao do Cruzeiro, ainda pesa contra nós o fato de que o elenco das Cabulosas passou por uma reformulação muito profunda nessa última janela de transferências. Então, se em tese a ideia é elevar o nível competitivo, na prática a gente ainda vai demorar para ver isso em campo. E o próprio jogo contra o Bahia deixou isso muito claro. Nós temos peças de muita qualidade individualmente, da goleira a centroavante, passando por todos os setores, eu não tenho dúvidas disso, mas para isso se traduzir em campo como superioridade em cima de outros times e de outros elencos, vai levar tempo para que o Jonas encontre o time dentro desse elenco, para que as atletas estejam no seu melhor momento físico, para que haja entrosamento. Então, para a segunda partida da temporada, a gente ainda fica bastante degrau atrás daquela equipe que fez ajustes finos no seu elenco, que é o caso do Corinthians. E aí eu quero aproveitar que eu citei o jogo do Bahia e trazer um gancho, porque para mim tem algumas lições nessa partida contra o Bahia que são fundamentais de serem assimiladas assim rapidamente para que o Cruzeiro tenha condições de primeiramente sobreviver a esse jogo contra o Corinthians. E para mim o primeiro ponto e mais fundamental é o jogo sem bola. O Cruzeiro fez uma partida muito espaçada, ofereceu muito espaço ao time do Bahia e sofreu muito com as transições ofensivas da equipe baiana, porque o Cruzeiro, muito espaçado, um time que não conseguiu se compactar direito assim em nenhum momento. O Bahia propunha sempre que tinha a bola um jogo bastante vertical, chegava com muito perigo até ali o último terço da área do Cruzeiro e por vezes não tomava a melhor decisão e por isso não finalizava bem as suas jogadas, mas era nítido que a recomposição defensiva do Cruzeiro apresentava muitos problemas. Então, se o Cruzeiro entrar para esse jogo contra o Corinthians cedendo tanto espaço quanto cedeu no jogo contra o Bahia, e se recompondo tão mal como se recompôs nesse jogo contra o Bahia, vai ter muita dificuldade de sobreviver, porque essa questão que o Bahia teve de ter dificuldade de tomar a melhor decisão no último terço, de acertar o último passe, dificilmente o Corinthians vai ter esse mesmo problema contando com atletas como Duda Sampaio, Vicky Albuquerque, Andressa Alves, entre tantas outras. Então, é preciso ter uma partida muito consciente sem a bola, muita compactação, muita organização, uma recomposição defensiva que seja realmente assim perfeita para que o time possa primeiramente sobreviver e aí a partir disso começar a jogar. E aí até tem uma outra questão assim, que é a questão do esquema tático, né? Como eu falei no vídeo anterior, na minha opinião, nenhum esquema é inerentemente bom ou ruim. Eu acho que ele pode ser bem executado ou mal executado, e eu acho que você pode ter ou não peças para trabalhar bem com aquele esquema tático. Na partida contra o Bahia, o Jonas ele inicia com uma linha de três, né, três zagueiras, e posteriormente, ao longo da partida, ele muda, né, e sem fazer alterações, ele só muda o esquema e volta para aquela linha de quatro mais arroz com feijão, duas zagueiras, uma lateral de cada lado. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ter muita atenção, assim, porque se ele mudou, é porque ele entendeu que o time não estava conseguindo se portar bem no momento defensivo, e realmente não estava. E aí você não se portar bem no momento defensivo nessa partida contra o Corinthians, poxa vida, um mata-mata de jogo único. Se você não se porta bem defensivamente, é muito difícil que você tenha condições de avançar. Esse é o primeiro passo, se defender bem. Então eu não sei se ele vai optar por entrar de uma forma diferente, seja nomes, né, da escalação ou seja o esquema tático, mas eu acho que o campo deu algumas respostas para ele nessa partida contra o Bahia, no que diz respeito ao momento defensivo da equipe, e aí cabe a ele ouvir o campo e aplicar, porque vai ser um jogo bem mais difícil e o time vai precisar se portar
muito melhor no momento defensivo e no momento sem a bola, né? Porque quando a gente fala momento defensivo, às vezes fica parecendo que é só quando a bola está na área de defesa do Cruzeiro. Não, o momento defensivo começa com a Letícia lá na frente preenchendo bem os espaços. Então, o momento sem bola. Então, gente, o primeiro passo para mim, sendo muito humilde e conservadora, é sobreviver. E a sobrevivência passa por esse jogo sem bola, muito voluntarioso de todas as atletas. Como eu falei, começa da Letícia lá na frente, centroavante, vai passando por todo mundo. Muita compactação, muita comunicação, necessário que elas se superem fisicamente para fazer um jogo taticamente perfeito, limitar os espaços e o tempo das jogadoras do Corinthians, em especial Duda Sampaio, as outras atletas de meio campo que pensam o jogo do Corinthians. Então, essas atletas que pensam o jogo do Corinthians não podem ter nem tempo e nem espaço para trabalhar. O segundo passo é punir quando você tem a oportunidade, né? O Cruzeiro é um time que tem ótimos valores individuais. Aliás, eu acho que hoje, da goleira a centroavante, nós temos atletas tecnicamente muito boas. E aí é imprescindível que, principalmente as nossas atletas de definição, ali do meio para frente, estejam numa noite feliz e nas oportunidades que tiverem, porque essas oportunidades vão aparecer, elas precisam converter essas oportunidades. No jogo contra o Bahia, eu citei isso aqui no pós-jogo, senti que o Cruzeiro poderia ter facilitado o jogo se tivesse sido mais correto nas oportunidades que teve. Então, às vezes é finalizar melhor, às vezes é levantar a cabeça e fazer um passe para sua companheira que está melhor colocada para finalizar do que você. E aí, nessa partida contra o Corinthians, é fundamental que as atletas tenham realmente essa frieza, essa maturidade ali no último terço para tomar as melhores decisões. Se o campo estiver bom, se o campo estiver melhor do que foi o campo dessa partida contra o Bahia, e o Cruzeiro conseguir colocar a bola no chão, eu acho que a gente tem condições de criar boas jogadas construídas para além da nossa bola aérea, que é sempre muito forte, né? Acho que deu para ver contra o Bahia, apesar da questão física, apesar da falta de entrosamento, deu para ver que esse time tem aí uma ideia de construção de jogo e que por vezes foi limitada pelo gramado. Então, se o gramado estiver melhor, eu acho que a gente vai ter condições de construir boas jogadas e aí é imprescindível finalizar bem essas jogadas. E, obviamente, se utilizar muito da bola aérea, eu acho que o time que consegue ter uma bola aérea ofensiva efetiva, ele está muito próximo de conquistar bons resultados, né? É uma arma que tem que ser utilizada e é preciso acertar, é preciso encarar esse tipo de partida da seguinte forma: a oportunidade que eu tiver vai ser a única, então eu preciso converter. E aí é necessário que as nossas atletas estejam assim numa noite realmente muito feliz, mais feliz do que contra o Bahia, para que quando essas oportunidades surgirem, e eu acredito que elas vão surgir, a gente possa punir o adversário. Eu estou citando muito a partida do Cruzeiro contra o Bahia, porque eu acho que é a amostragem que a gente tem desse time, não dá para falar sobre o time que jogou no ano passado, porque vocês viram, eu adiantei aqui no canal, da goleira a centroavante é um time totalmente diferente do que aquele que terminou o ano passado. E vocês perceberam que eu não falei muito do jogo do Corinthians contra o Grêmio. Eu assisti esse jogo, mas eu acho que a análise fica muito condicionada pela expulsão da atleta do Grêmio no primeiro tempo. Então, o Corinthians ele começa o jogo até com alguma dificuldade, o jogo inicia bastante equilibrado. O Corinthians começa com algumas das suas principais estrelas no banco de reservas, e aí vem a expulsão. O treinador do Corinthians faz as alterações, coloca as jogadoras, garante o resultado, garante saldo de gols, e o Corinthians ele é totalmente dominante na partida ali depois da expulsão da atleta do Grêmio. Então, eu acho que não faz sentido ficar analisando um jogo de 11 contra 10. É evidente que num estágio desse da temporada, primeira partida do ano, se você ficar com uma atleta a menos, é evidente que você vai sofrer demais. E se você ficar com uma atleta a mais, é evidente que isso vai te favorecer demais na partida. Então, eu não vejo muito sentido da gente ficar analisando taticamente o que foi o jogo. O que eu acho que, e eu tenho certeza que todo mundo lá do Cruzeiro assistiu essa partida, né? Diretoria, comissão técnica, jogadoras. O que eu acho que tem que estar muito claro para todo mundo do Cruzeiro, em especial para as atletas, que é quem entra em campo, é que o futebol ele é jogado. Não adianta entrar na pilha,
de provocação, de falazada, essa coisa do jogo onde, não sei o quê. A gente sabe que isso é do futebol. O jogo estava muito nervoso entre Corinthians e Grêmio. Em diversos momentos, as atletas se encarando, aquela falazada, a arbitragem não soube controlar, e assim, normal da arbitragem do Brasil, não dá para esperar que a arbitragem vá controlar esse tipo de jogo, porque não vai. E aí é importante que as atletas do Cruzeiro estejam conscientes de que entrar nesse tipo de pilha não interessa para nós, interessa para o Corinthians, que é um time muito mais maduro, é um grupo que está extremamente acostumado a disputar em alto nível no Brasil e na América Latina, campeoníssimo de absolutamente tudo que tem para disputar, enquanto o grupo, esse grupo que está aí, é óbvio, tem uma mudança aqui, outra ali, chega uma jogadora, sai outra, mas é um grupo que está extremamente acostumado a passar por todo tipo de situação junto e vencer junto. Então você acha que um jogo que vai para esse lado mental, que vai para esse lado da provocação, que vai para esse lado da falazada, você acha que quem que vai conseguir lidar melhor com esse tipo de jogo? O Cruzeiro ou o Corinthians? Só você analisar esse jogo, né, como que a equipe do Grêmio tem uma atleta expulsa, uma expulsão infantil, né, uma falta desnecessária para quem já estava amarelada, e se você pegar e analisar até o momento da expulsão, você vai ver em diversos momentos as atletas das duas equipes se estranhando, muita falazada, aquela coisa toda. Esse tipo de jogo não interessa aos adversários do Corinthians, porque o Corinthians sempre vai se dar melhor enquanto tiver esse grupo aí, sempre vai se dar melhor porque já está acostumado a lidar com todo tipo de situação e triunfar em todo tipo de situação. Então, a equipe do Cruzeiro tem que entrar nesse jogo preocupada em jogar futebol. Não tem que entrar preocupada em provocação, em jogos mentais, nem com as atletas do Corinthians, e também tem que esquecer a arbitragem. A gente sabe que a final da Supercopa do Brasil do ano passado, o Cruzeiro teve 2 gols anulados, teve polêmica de arbitragem, o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro ano passado teve polêmica de arbitragem. Esse tipo de coisa não pode entrar em campo. As atletas não podem somatizar essas situações e já entrarem para qualquer coisinha já ficar reclamando com a arbitragem. Por quê? É fato que a arbitragem no Brasil peca muito na questão do critério. Então, às vezes, o que vai enervando as atletas não é uma falta descarada que não é dada, um pênalti, um cartão vermelho, algo muito absurdo. Às vezes é a falta de critério. É uma falta que dá aqui e que não dá ali, né? Na mesma intensidade, na mesma proporção. Esse tipo de coisa costuma enervar muito os atletas, né? Tanto do feminino quanto do masculino. Só que aí você vai somatizando com outras situações e daqui a pouco você se desconcentra do jogo. E eu espero que o time esteja muito preparado mentalmente para não se desconcentrar do principal, que é o jogo. O que vai fazer com que o Cruzeiro consiga sair dessa partida com a classificação é jogar futebol, com e sem a bola. É isso que vai fazer a diferença. Então, eu espero muito poder ver um time bem maduro nesse sentido em campo, assim, não entrando em provocação, seja das atletas, seja questão com a arbitragem, de querer discutir demais com a arbitragem, de querer ficar discutindo com bandeirinha. Não vale a pena ir por esse lado. O Cruzeiro tem que focar em jogar futebol, que é o que vai fazer diferença para nós no fim do dia. Dito tudo isso, o meu sentimento é de que é muito difícil que o Cruzeiro consiga eliminar o Corinthians na semifinal da Supercopa do Brasil nessa quarta-feira, e eu falo isso com base naquilo que eu vi da apresentação do Cruzeiro contra o Bahia. E o meu sentimento é de que a gente não vai conseguir ver uma diferença tão grande no aspecto físico, no aspecto tático de um jogo para outro, que talvez possa fazer diferença o nível de enfrentamento, esse desejo de vencer o Corinthians, né? Eu acho que esse aspecto ele é importante, ele faz diferença, mas tendo em vista o que as atletas apresentaram, o que o time apresentou contra o Bahia, eu acho muito difícil que a gente consiga eliminar o Corinthians. Mas ser muito difícil e ser impossível são coisas totalmente distintas. Então, eu acho que nada impede que o Cruzeiro trace uma estratégia coerente, essa estratégia seja bem executada, as atletas tenham frieza, tenham um mental forte, né, façam uma partida perfeita tecnicamente, taticamente e consigam sair dessa partida com a classificação. Até porque, individualmente, nós temos excelentes valores. Então, se você traça uma estratégia correta, essa estratégia é bem executada, quando você tem tanta qualidade técnica no seu time, se as suas atletas estão numa noite feliz e conseguem fazer uma partida excelente, nada impede que você saia vencedor.
A questão é justamente essa, é que a gente vai precisar, no segundo jogo do ano, de uma partida perfeita, do Jonas, das jogadoras e de todo mundo. Então, eu acho difícil exigir isso do time no segundo jogo do ano. A gente sabia que era um trabalho novo, a gente sabia que essa Supercopa, o nosso desempenho ia estar muito condicionado pelo chaveamento, e calhou que caiu aí no segundo jogo do ano uma partida extremamente difícil contra o time que é o melhor time do país, quiçá da América Latina, né, gente? Acho que tá nas mãos das atletas, qualidade técnica elas têm, sem sombra de dúvidas. Eu acho que essa mesma partida pelo Campeonato Brasileiro vai ser outra história, muito mais equilibrada. Talvez, quem sabe, né, se o time encaixar, o favoritismo pode até mudar de lado, a depender aí, mas para essa quarta-feira, por todo esse contexto, pelo estágio de trabalho que nós nos encontramos, eu acho que o Cruzeiro vai precisar entregar aquele imponderável do futebol. E eu vou torcer por isso, porque afinal de contas o futebol é apaixonante, porque de vez em quando ele te entrega aquilo que você não está esperando. E nessa quarta-feira à noite eu vou torcer muito, muito mesmo, para que a gente tenha uma noite mágica em São Paulo e saia de lá com a classificação para a final na bagagem, e que eu possa estar aqui, se Deus quiser, no próximo vídeo, muito feliz, muito surpresa, analisando uma vitória desse time e projetando aí essa final. Corinthians e Cruzeiro acontece às 19 horas dessa quarta-feira, a partida tem transmissão pelo Sport TV, e se Deus permitir, aqui estaremos para comemorar essa classificação, até porque eu não sei se eu tenho muito carisma para fazer pós-jogo de derrota e eliminação. Vamos descobrir isso ao longo desse ano. Brincadeiras à parte, eu realmente estou torcendo muito. Eu acho que uma classificação contra o Corinthians, dado todo o contexto do futebol feminino brasileiro, seria uma virada de chave assim muito interessante para esse grupo do Cruzeiro. Eu acho que nenhuma derrota, nenhuma vitória define necessariamente a temporada. É o segundo jogo do ano, então a gente precisa ter cautela. Mas eu acho que o futebol, acima de tudo, ele é um esporte muito mental e onde a confiança conta muito. E eu acho que se você consegue eliminar um adversário desse peso na segunda partida do ano, você vai muito forte, muito confiante, não só para buscar um título, mas também para a sequência da temporada. Então, quem sabe, tá nas mãos delas essa oportunidade de se provar, né? De realmente se impor e mostrar que a coisa tá um pouco diferente, que a gangorra do futebol tá para virar. Então, tomara que já seja essa semana. E é isso, um abraço, um beijo e vamos Cruzeiro!